Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Hoje vamos embarcar em uma conversa sobre histórias que atravessam o tempo, as emoções e até aquilo que a gente ainda não consegue explicar. Nosso convidado é escritor, ator, roteirista aqui do Rio de Janeiro, autor da trilogia de ficção científica Projeto Axo e do romance contemporâneo E Quando a Viagem Terminar. Em suas obras, ele mistura humanidade, profundidade, emocional e, claro, reflexões sobre escolhas, encontros e espiritualidade. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Chá da Tarde, Tadeu Fernandes. Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui no Chá da Tarde. Eu sou Tadeu Fernandes, como o Júnior falou, sou ator, escritor, roteirista, também sou tarólogo, enfim, muitas funções na vida. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, e o nosso tema de hoje, gente, é muito além da ficção, o universo de Tadeu Fernandes, porque o Tadeu, ele é um camaleão, assim como toda pessoa que tem alma de artista é um camaleão, faz várias coisas ao mesmo tempo. E para começar assim a nossa pergunta, eu quero que você fale um pouquinho de você, que é a nossa pergunta padrão. Quem é Tadeu Fernandes? O que vive, o que come, como se reproduz? Quando que o bichinho da arte te mordeu? Bom, o bichinho da arte me mordeu, acho que na minha vida inteira, na verdade. Desde pequeno eu fazia muitas coisas, eu desenhava, contava histórias, ficava brincando de ser vários personagens de desenhos e filmes que eu assistia, mas eu vim ter contato de fato, entre muitas aspas, mais profissionalmente, com 15, que foi quando eu comecei a fazer teatro. E aí eu fiz porque eu era muito tímido, eu não conseguia falar em público, isso estava me dando problema na escola, aí eu comecei a fazer teatro e nunca mais parei. Já são 15 anos que estou aí nessa caminhada. E o que eu faço? Eu faço muita coisa. Eu já fiz mais de 70 peças de teatro na vida, já gravei cortometragem, já fiz teatro musical, já fiz teatro infantil, teatro adulto, já lancei uma trilogia de livros de ficção científica, tudo com uma pegada mais LGBT. Também teve esse romance contemporâneo que eu lancei agora recentemente, teve um conto de Natal que eu também lancei em 2024 ou 2025, acho que foi 2024. E, enfim, também trabalho com um personagem vivo, faço tiragem de carta de tarô, leio tarô, baralho cigano para as pessoas, enfim, muita coisa. E tenho também 14 gatos e uma cachorra. Nossa, gente, eu fico enlouquecido com uma gata, imagina 14 gatos. Nossa, não, eu tenho uma gata que o nome dela é Odete Reutemann. E eu adotei ela ano passado, ela vai fazer um ano agora, em junho. E, gente, tem uma hora que ela me leva às raios da loucura. Às raios da loucura, você não tem noção. Mas, Tadeu, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite. Hoje não estamos presentes, não estamos juntos, porque eu não estou no Rio. Hoje, quando a gente está gravando esse episódio, né? Nessa quarta-feira maravilhosa. Porém, eu já quero começar agradecendo o convite. Quando eu vi o seu perfil, porque, na realidade, eu fui uma das pessoas que viu o perfil. Falei assim, gente, falei com a equipe do Chá da Tarde, gente, vamos seguir o Tadeu, porque ele já escreve, faz um monte de coisa. Me lembrou muito a minha amiga Lari, e eu e a Lari, quando a gente começou com artes há tempos atrás, que a gente também fazia 1 milhão de coisas. Eu quero começar com a primeira pergunta. O escritor entre mundos. Tadeu, você transita entre ficção científica e histórias extremamente humanas e, obviamente, emocionais. Como esses dois universos convivem dentro de você como autor?
autor? Porque, assim, um homem que tem um leque tão grande de, vamos dizer assim, de caminhos, de opções, de experiências, como que você consegue criar isso dentro de você, do autor, do escritor, e, vamos colocar assim, dar vida ao papel nesse sentido? Fala pra gente. É, essa pergunta ela é muito boa, porque eu gosto muito de usar da ficção para falar sobre coisas nossas. Eu acho que, entre muitas aspas, por exemplo, como você citou a ficção científica, a gente pode ir para cenários absurdos, entre muitas aspas, para poder falar de algo cotidiano. Então, por exemplo, em Projeto Axo, é um universo, se passa no Rio de Janeiro, mas é um universo que uma empresa fez experimentos científicos com humanos, e aí deu problema de mutação genética, então tem tipo seres que se sofreram essa mutação genética e ganharam outro tipo de aparência. E com essa narrativa meio distópica, de certa forma, eu consigo falar sobre amor, família, problemas do dia a dia, conflitos que muitas pessoas passam. Então, eu acho que eu uso desses recursos que a ficção permite para trazer esses temas que são necessários serem falados. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas Não, foi ótimo, isso é legal, porque assim, isso foi muito bom, porque assim, esse ano eu tô literalmente, desde o ano passado, na realidade, da Bienal do ano passado, eu tô voltado principalmente a autores nacionais. Porque a Uhum, gente é isso é tão ótimo. bombardeado por autores internacionais que a gente Uhum, esquece dos autores nacionais, né? E aí, o que que acontece? Ano passado, quando eu fui na Bienal, eu decidi que eu compraria só autores nacionais. E, gente, tem muita gente boa. Tem uhum, muita gente boa. E aí, quando a gente tava fazendo já o livro de ideias, que é uma mistura muito louca de várias coisas, mas que tá dando muito certo. A gente já uhum, fez um ano e já estamos, assim, cada vez crescendo mais. Eu tenho visto que os autores nacionais, eles têm uma capacidade muito grande e real de, até mesmo por causa dessa influência que a gente recebe do exterior, a gente consegue também desenvolver grandes histórias e boas histórias. Mas uhum, enfim, vamos falar sobre um pouquinho também desse seu novo livro agora, né? Que acho que é o último uhum. que você escreveu, que é a Sim. origem de E Quando a Viagem Terminar. E eu Uhum, achei uhum. muito legal esse título. Esse é um dos livros que eu tô curioso. Queria que você falasse, desse um spoilerzinho assim, falasse pra quem tá ouvindo a gente. Porque assim, como que você produziu, se é produção independente, se tem uma editora ou não. Porque aí as pessoas podem também procurar no site ou de repente procurar diretamente com você. O próprio Uhum. título do livro já provoca uma reflexão muito forte, porque assim, em que momento, sabe, a gente lê aquilo ali, e quando a viagem terminar? É a viagem da vida? É a viagem de uma fase? É a viagem de casa ao trabalho, trabalho para casa? Em que momento surgiu a ideia de escrever e qual foi o sentido? Vamos misturar isso numa receita de bolo. Qual foi o sentimento que foi o ponto de partida dessa história? Foi um livro que nasceu meio que num susto, sendo sincero. A Amazon tinha proposto uma maratona de escrita no começo do ano, e o desafio era que a gente, né, os autores nacionais, escrevêssemos um livro em 30 dias. E aí eu fiquei, meu Deus, isso é uma loucura, mas eu acho que isso é muito bacana. Aí eles avisaram isso em dezembro, então, tipo, eu já fui pensando em alguma coisa, né, obviamente. Mas eu deixei pra escrita acontecer só quando eles falarem, pode. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei pensando é, em tudo que eu poderia falar, mas que eu também pudesse escrever dentro de 30 dias, porque é um prazo muito limitado, né, pra você escrever uma história. E mesmo eu já tendo escrito outros livros, é, é complexo você dar vida a uma história inteira nesse período. Então, eu fiquei pensando em todas essas possibilidades e eu escolhi o tropo de Amigos para Amantes. Eu tinha 30 dias e eu peguei, então,
uma temática que eu já tenho familiaridade, que seria uma história LGBT, e eu tentei deixar ela mais enxugada possível para eu conseguir escrever dentro desse tempo. E aí eu encontrei essa história dentro da minha cabeça de uma pessoa, o protagonista, né? Ele recebeu uma promoção no trabalho, só que essa promoção ele precisa se mudar para Londres, do nada, de supetão. E aí ele tem uma semana para poder resolver a vida dele aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também, e ir embora. Ele vai ficar lá pelo menos uns 2 anos. E ele tem um melhor amigo, que ele é tipo, muito próximo desse melhor amigo. E aí esse melhor amigo, ele propõe deles fazerem uma viagem juntos para ser uma última memória deles antes do protagonista ir embora. Porque eles são melhores amigos, eles tinham um convívio muito gigantesco. Só que aí nessa viagem, eles viajam para a região serrana do Rio, para uma cidadezinha. E quando eles chegam lá, tem um desmoronamento da estrada e tal, e eles ficam presos na cidade. E aí eles acabam ficando lá basicamente até a véspera da outra viagem. E lá, eles presos nessa cidade, eles ficam num hotel de uma conhecida do melhor amigo que levou, né, que deu a ideia. E eles ficam meio que sozinhos lá e eles começam a ter que refletir sobre tudo, né, sobre essa amizade deles, sobre essa partida, sobre o que eles sentem um pelo outro. E aí eles meio que vão percebendo que essa amizade deles não é somente uma amizade. Existe um sentimento ali entre eles que eles nunca quiseram falar sobre com medo de estragar tudo. Só que conforme os dias vão se passando e o prazo para ele ir embora de verdade se aproxima, falar sobre isso que está consumindo os dois se torna algo vital, necessário para os dois. E aí eles precisam decidir o que eles vão fazer com esses sentimentos, porque independentemente do que eles decidirem, ele está indo embora. Então eles precisam entender como eles vão ficar. E aí a história é sobre isso, sobre entender esses sentimentos um pelo outro e o dilema de estragar tudo, de talvez arriscar, dar esse passo e se arrepender ou não, enfim, é um pouco em cima desse dilema. Porque quando a viagem terminar, pode acabar também tudo que eles tiveram esse tempo todo, porque eles se dispuseram a tentar algo diferente. Mas também pode não acabar, pode melhorar, pode mudar de forma. Enfim, não vou falar porque não quero dar spoiler. Mas é um romance que eu escrevi bem maduro, porque Projeto Axo foi com uma linguagem mais jovem, uma pegada de mais roteiro, porque eu escrevi meio que adaptado de um roteiro de série que eu tinha escrito para ter um trabalho como ator. E quando a viagem terminar, eu já escrevi mais como livro mesmo, como literatura, então tipo, tem uma pegada mais adulta também, eu estava mais maduro, né, quando eu escrevi. E aí é isso, é um pouco dessa vibe de romance de viagem, de amigos para amantes. Ele no momento ele tá disponível na Amazon, ele tá independente, mas ele também tá passando por uma leitura crítica nesse momento, então possivelmente, eu não sei se ele vai continuar independente, se eu vou levar ele para uma editora, eu ainda tô decidindo esse caminho que eu vou fazer com ele. E aí vamos prosseguindo aqui, tempo, escolhas e encontros. O seu livro fala muito sobre o tempo e sobre os encontros que mudam quem somos. Você acredita que existem pessoas que realmente chegam à nossa vida para nos transformar? Eu acredito que Com sim, absoluta mas certeza. E você? Por quê? Eu te interrompi, né? Perdão. Não, sem problema. Por quê? Por quê? Porque eu acredito que toda pessoa que atravessa a nossa vida, ela vai mudar a gente de alguma forma. Ela vai transformar a gente, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Tem pessoas que aparecem na nossa vida Tem pessoas que aparecem
mudam tudo e vão embora. E eu acho que é muito maravilhoso isso da gente conhecer pessoas. Por exemplo, ano passado, eu tive uma situação bem delicada, chata, pessoal que aconteceu na minha vida. E logo depois eu conheci uma pessoa, um amigo, que apareceu na minha vida. E essa pessoa, ela me nutriu com muito, muita lealdade, muito carinho, muito afeto, muito cuidado. E permanece na minha vida até hoje, ainda bem. E a gente até está desenvolvendo um trabalho junto no teatro. Ai, que legal, isso é muito importante. Sim, e aí, mesmo eu tendo passado por essa situação delicada com uma outra pessoa, apareceu essa pessoa que transformou também a minha vida de uma forma. E tem sido uma amizade muito, muito bacana, muito saudável para mim. Então, não tem como eu negar que as pessoas transformam as nossas vidas, porque o tempo todo a gente está ali tendo essas reflexões de que, sim, as pessoas nos transformam, e muitas vezes para um caminho positivo. E sim, quando não é positivo, é aprendizado. Sim. Quando não é Sim, positivo, sempre. quando a mudança não é positiva, ela é um aprendizado. Sim, e agora vamos falar um pouquinho do seu lado teatral. Teatro, Uhum. escrita e espiritualidade. Você é um camaleão, todo ator é camaleão, gente, não tem pra onde fugir. É um desejo por conhecimento que a gente não consegue parar. Você Uhum. também atua no teatro e produz conteúdo sobre criatividade, espiritualidade e por aí vai, gente. Ele vai deixar o Instagram dele aqui no final, vocês vão ver. E aí eu te faço essa pergunta: de que forma todas essas áreas se conectam dentro da sua arte e da sua forma de enxergar o mundo? Olha, eu meio que cheguei nessa conclusão tem pouco tempo, inclusive. Porque no teatro eu vivo histórias. Na escrita eu crio histórias. E no tarô, né, nas cartas, eu descubro histórias de certa forma. Então eu Uhum. consegui meio que me entender como um narrador de histórias, porque em todas as áreas eu estou narrando de alguma forma alguma história, seja vivendo, seja escrevendo, seja descobrindo, né? Então eu acho que meio que tudo convergiu para me tornar um narrador de histórias melhor, porque cada um influencia também a forma como eu conto uma história. Eu sempre fui ator, né? No caso, eu já sou ator há 15 anos. A escrita chegou um pouco depois e o tarô também depois disso. E cada vez que eu vou me aperfeiçoando em uma das áreas, a outra vai automaticamente sendo incrementada também, porque tudo agrega uma área na outra, apesar de parecer tudo muito diferente, todas elas eu consigo enxergar uma matriz que as une. Não sei se isso faz muito sentido o que eu tô falando, mas é isso. Eu acho que eu consegui me entender no centro disso tudo como esse ser narrador de histórias que tá ali pra contar, viver e descobrir muitas histórias diferentes. E o que fica depois da viagem? Assim, eu sei que é uma pergunta meio sem nexo, mas agora aprofundando mais, né? Depois que alguém termina o seu livro, sim, a sua história, ou depois quando alguém te conhece, ou depois quando você conhece alguém, ou depois de toda essa sua, vamos colocar assim, conectividade dessa sua história, dessa sua bagagem, o que fica depois da viagem? Eu acho que o que eu mais desejo quando alguém me conhece ou quando alguém termina algo que eu escrevo ou assiste uma peça é que a pessoa aprenda que viver a sua verdade é possível. Que, que ela consiga, por meio do que eu produzo, que ela consiga perceber que
ela tenha coragem para fazer aquilo que ela deseja. Porque é complexo, né? Mas, mas é isso. Tipo, todos os meus personagens na escrita, né? Mas também, enfim, das outras coisas, eles... O mundo pode estar desmoronando ao redor, mas eles estão ali indo em frente, eles estão ali procurando formas de resolver, eles estão ali, apesar de tudo, tendo coragem de seguir o que eles acreditam e o que eles querem e tornar aquilo realidade. Então é isso que eu espero das pessoas que entram em contato com qualquer coisa minha, que elas possam ter essa força de ser quem ela é e poder ter a coragem para viver o que ela quer. Meu querido, toda vez que esse sininho toca, para quem já conhece aqui a gente, já está com a gente, significa que o nosso chá da tarde está acabando, chegando ao fim, infelizmente. Porém, antes de terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. O Jogo das Xícaras é um jogo, Tadeu, muito fácil, tá? Para quem tá chegando aqui agora vai entender. Nós temos aqui 4 xícaras com chás, vamos dizer assim, diferentes. Os sabores desses chás são diferentes. O primeiro é o chá de canela, que é um jogo rápido. Eu vou te perguntar aqui 5 coisas e você vai me responder assim o que vier na sua mente. O chá de xícara número 2 é o chá de morango, uma reflexão que você vai trazer aqui pra gente, que você queira deixar para ficar eternizado aqui nas redes radionetfônicas. O chá número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação polêmica que você vai ter que responder na lata, sem muito, como podemos dizer, sem muito filtro. E o chá da xícara número 4 é o chá de maçã com baunilha e mel, que é você trazendo uma pergunta para mim, que eu também vou responder sem filtro. Preparado para essa brincadeira, meu querido? Vambora, vamos lá. Então nós temos aqui 4 xícaras, eu vou embaralhá-las. E aí você vai escolher a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara. Me vê a terceira. A terceira xícara é esta aqui? Nós temos a xícara de chá número 1, o chá de canela, é um jogo rápido. Preparado para começar as perguntas? Preparado. Então vamos lá, é um jogo rápido, hein? Você tem que responder o que vier na sua mente, hein? 3, 2, 1 e... Escrito palco. Palco. Palco central ou coxia? Palco central. No palco central, você prefere ser o coadjuvante ou ator principal? Ator principal. Grande peça ou pequena peça? Rápido! Vamos de grande peça. Nacional ou internacional? Nacional. E por fim, ser um autor de teatro é? Uma vida de 1000 possibilidades. Tadeu, eu falei que era tão rápido, né, Tadeu? Eu falei, gente, a gente começar já a acabar. É muito rápido. Mas esse é o nosso momento show da Xuxa, que é o seu momento show da Xuxa. Você pode mandar um alô pra quem você quiser. Você vai deixar suas redes sociais aqui pra gente. E esse momento é seu, querido. Você pode falar. Uma coisa? Claro, sempre. Eu queria, apesar de eu já ter respondido o jogo, eu queria fazer a pergunta que eu preparei pra você da quarta xícara. Gente, esses convidados estão muito abusados. Eu falo isso com a produção. A gente tem que fazer Eu queria ouvir de você, se possível, o que todos esses podcasts que você já fez até hoje mudou o Júnior que criou o primeiro podcast lá atrás. Um pouquinho mais de um ano. Tá. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi ouvir histórias. Tipo assim, cada quarta-feira, a primeira temporada foi um sucesso, a segunda tá caminhando pra isso. E cada quarta-feira eu ouço uma história diferente.
uma coisa diferente, uma pessoa diferente. Claro, a gente já chamou algumas pessoas mais de uma vez, mas é sempre uma história diferente. Então, assim, o Rio de Janeiro é cheio de histórias maravilhosas pra gente ouvir, como a sua, como do convidado da semana que vem. Não, da semana que vem, tem um outro convidado também que se mudou pro Rio. Então, assim, o Rio de Janeiro é cheio de histórias, gente. E alguém precisa dar voz pra essas histórias. E assim, já estamos caminhando pros 11 mil. Daqui a pouco, quem sabe, vamos crescendo cada vez mais. Mas eu acho que é isso. É a questão de ouvir as histórias. Mas agora, deixe seu recado, deixe seu @, esse momento é seu. Um beijo pra quem você quiser, pra sua mãe, pro seu pai, pros seus... Quantos são? 14 ou 18? 14 gatos. 14 gatos. Meu Deus, gente. É seu, querido. Eu queria agradecer primeiro a todo mundo que tá ouvindo. Foi muito bacana ter esse bate-papo com você, Júnior. Obrigado pelo espaço. E é isso que você falou, tem muitas vozes aí que precisam ser ouvidas, então é muito bacana o que você está fazendo mesmo, de dar voz a inúmeras pessoas, dar esse espaço para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, obrigado mais uma vez. Um beijo para todos os meus 14 gatos e a minha cachorra. Vocês podem me encontrar em todas as redes com @otadeu_fernandes. Eu posto conteúdo sobre ser ator, sobre tirar carta, sobre livro. Tem 70 milhões de eventos esse ano de livro também, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, um bando de coisa acontecendo. Tem uma peça também que tá pra nascer. Eu tô só esperando a bendita da pauta aparecer. Mas que eu tô em processo de ensaio também. Então, logo teremos uma peça aí comigo no palco. Em breve. E... tem mais alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @omeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.